Exercita só e chama. Tudo certo? Tá rodando já? Tá? Bom dia, estamos aqui para realizar a audiência pública do Plano Municipal de Saneamento Básico de Votorantim. O objetivo é fortalecer a transparência, garantir a legalidade e eficiência das políticas de água, esgoto, lixo e drenagem, permitindo que a população contribua e fiscalize as metas de universalização até 2033, conforme o novo marco legal do saneamento. Nós estamos transmitindo esta audiência pela internet. O material também ficará disponível no canal do YouTube da Prefeitura de Votorantim. Agradeço as presenças dos secretários municipais, diretoria da concessionária Águas de Votorantim, técnicos, responsável pela Defesa Civil, senhor Valdomiro Leopoldino da Rocha, e representantes de entidades, lideranças comunitárias e demais interessados em contribuir com sugestões para a melhoria dos serviços essenciais. Agradeço neste momento também a presença da equipe técnica, secretário de Serviços Públicos e interino de Meio Ambiente, senhor Luiz Cares, presidente da Companhia Municipal de Habitação Popular de Votorantim, COAP, senhor Djalma Dias de Souza Filho, secretário de Obras e interino de Planejamento, Carlos José de Almeida, e diretor de Departamento de Urbanismo, diretor do Departamento de Urbanismo, Celso Carriel. Vamos à execução do hino nacional? Vamos nos colocar em posição. Hino de Votorantim. Oh
Podem se sentar. Agradeço também as presenças dos senhores vereadores, presidente da Câmara, Rodrigo Krieger, Ronaldo Camargo, vereador, vereadora Lu Ferrari, obrigada por estarem aqui conosco. Só lembrando que os interessados em fazer perguntas podem colocar o nome na lista, que está com a Vanessa, para após a apresentação, vocês fazerem as perguntas. A gente abre agora a apresentação com a participação da Eliane Pereira de Castro, ela que é engenheira ambiental e diretora de Planejamento e Educação Ambiental. Uma salva de palmas para a Eliane. Bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje para que a gente possa conversar aí sobre o Plano Municipal de Saneamento da nossa cidade que nós tanto amamos. É um documento extremamente importante, então vamos conversar um pouco aí. Gostaria de agradecer os munícipes, os nossos secretários, os nossos vereadores, para estarmos aqui. Várias mãos se passaram, vários estudos foram feitos, vários levantamentos, e eu gostaria de agradecer, né? Nós estamos agora pegando a fase final perto da publicação, então as pessoas que trabalharam lá atrás para que chegássemos hoje, eu gostaria de agradecer aqui, né, a todo o empenho que teve durante todo esse levantamento e esse trabalho. E eu quero começar falando para vocês, se nós pegássemos o jornal da nossa cidade e lesse lá que foi investido em projetos e em estrutura 103 milhões. O que nós pensaríamos? Nossa, 103 milhões? Onde foi enfiado tudo isso? É muito dinheiro, né? Caramba, onde será que a prefeitura utilizou todo esse dinheiro? Ou, se nós imaginássemos assim, hoje, nesse ano nós estamos, um ano de eleição, se algum candidato falasse, eu vou investir 103 milhões em projetos de saneamento, ficaríamos pensando, nossa, mas o que será que ele tanto vai fazer? Onde ele vai usar tanto dinheiro assim? Então, no decorrer da nossa apresentação, a gente vai explicar que talvez no final a gente entenda que 103 milhões, para uma cidade que está crescendo como a nossa, talvez seja pouco, talvez até precise de muito mais, né? Para que a gente possa atender a universalização que a legislação pede. Então a gente começa aqui falando sobre invisível. Nossa, mas a gente não vai falar sobre o plano diretor, o plano de saneamento? Sim, mas a invisibilidade do processo do saneamento básico. Quando a gente fala do coração, o nosso coração é extremamente importante para nós, né? Ele que faz várias funções do nosso corpo estar em atividade. Quando a gente fala em saneamento, é um coração invisível. Quando saímos de casa, fechamos o nosso portão, a gente nunca pensa, olha, qual a tubulação que está passando aqui? Qual a tubulação que está passando na rua, né? Ou, quando a gente abre a torneira, está vindo água, nossa, qual a estrutura, qual o sistema, qual a engrenagem que fez que eu abra essa água, essa torneira, e a água venha chegar na minha casa? Nunca pensamos nisso. Às vezes a gente lembra, quando a gente abre a mesma torneira, está faltando água. Às vezes a gente lembra do saneamento quando tem uma linha de esgoto que estoura na frente da nossa casa, ou do lado, ou quando a gente está passeando na cidade e a gente sente aquele cheiro de esgoto, aí a gente, puxa, o saneamento básico, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre a invisibilidade do saneamento básico, mas que é tão importante para a nossa cidade. Então, recentemente foi publicado o plano diretor, a nossa cidade está crescendo, não tem mais como parar, não tem mais como voltar atrás, né? E ainda bem, quanto mais crescimento, mais empregos para os munícipes, uma melhor qualidade de vida, né, para todos os munícipes da nossa região. Não dá mais para a gente pensar que os nossos filhos, os nossos netos
vão buscar emprego em Sorocaba, eles podem ter essa opção, mas a nossa cidade também tem que ter essa opção. E por isso que o crescimento é tão importante para a nossa cidade. Mas o crescimento, ele não vai ser sedimentado, fortalecido, se o saneamento não chegar primeiro. Então, antes do crescimento, o saneamento tem que ser possível. Então, nós temos aqui áreas rurais e expansão industrial, que foi projetado no plano diretor da cidade. E agora, com o plano de saneamento, nós temos aí loteamentos no Capoavinha, Novo Mundo, Bairro dos Morros e entre outros. O estudo do plano diz que em 2040 a cidade vai precisar de um volume estimado de água. Hoje nós temos aí um estudo dizendo que nós temos 96% da nossa população em bairros urbanos. Se a gente pegar esses 96% e todos esses 96%, abrir a torneira, gerar resíduo, tomar banho, lavar suas calçadas, imagina o volume de água que a nossa cidade vai precisar para esse desenvolvimento todo que a gente está prevendo vir para a nossa cidade. Então, o saneamento é extremamente necessário, que antes que uma indústria venha se instalar na nossa cidade, que antes que um novo loteamento venha se instalar na nossa cidade, a gente tem que pensar no saneamento. Tem que pensar se é viável entregar água, tratamento de esgoto, se é viável montar toda a estrutura para coleta de resíduo, se nós não vamos ter problema de enchente nessas condições que nós estamos vivendo hoje. Afinal de contas, a gente não pode ter na nossa mente ainda, na década de 90, que não tínhamos as chuvas fortes, não tínhamos período de seca, de calor, excesso, em grande excesso. Então, tudo isso, queremos que a nossa cidade continue crescendo? Sim, mas ela tem que crescer de uma forma ordenada e com responsabilidade, onde nós venhamos trazer qualidade de vida para os munícipes, né? Mas também preservando o meio ambiente, né? Com ações, com responsabilidade. E é isso que a equipe técnica do Weber, né, anda estudando, pesquisando, atendendo a legislação. A gente anda sempre em constante conversa com a Águas de Votorantim, né, para sempre estar alinhado nas ações de crescimento da cidade. O plano de saneamento, ele, de uma forma muito inteligente, ele elencou 4 pilares que são extremamente importantes para um crescimento de uma cidade, que é abastecimento de água, que a gente falou que é extremamente importante. Se uma indústria que hoje vier instalar aqui na nossa cidade, se ela instalar, ela não vê a viabilidade de fornecimento de água, ela fecha. Se o loteamento vier e não tiver a viabilidade de tratamento de esgoto, nós vamos ter vários casos de doenças por conta de água, né? Então, água potável, esgotamento sanitário, é extremamente importante também para o crescimento da nossa cidade, gestão de resíduos e drenagem de água de chuva. Quando a gente estava falando no primeiro slide, tem uma palavra lá dizendo assim, cosco. O que vem a ser cosco? É entrelaçar, alinhar. Então, todos esses 4 pilares, eles têm que estar entrelaçados. Um depende do outro. Onde começa um, termina, começa o outro, e assim, eles têm que estar alinhados, ambos conversando. E isso o plano de saneamento vem trazer para nós, né? Esse alinhamento entre esses 4 eixos. Segundo o estudo que o plano mostrou para nós, é que em 2032 até 2041, a nossa cidade tem que receber 51 litros. 51 litros, quando a gente para pensar, não é tanto. Mas quando você fala 51 litros por segundo, e aí a coisa muda. Aí é bastante água. Então, será que a nossa cidade terá como fornecer esses 52 litros? O que vamos fazer agora para que em 2040 a gente possa atender a esse estudo que foi feito? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Então, onde estamos e para onde queremos chegar? Então,
estudo mostra que com relação à água, nós estamos com 99% de cobertura urbana. Com relação ao esgoto, nós estamos com 99,3% de coleta nas áreas urbanas. Com relação ao resíduo, nós estamos com uma coleta de 104%. Drenagem, o sistema de drenagem macro na área urbana. Aí nós temos aqui um número muito importante. Índice de perda, 18,6%. Eu sou da Baixada Santista, eu sou de Santos, trabalhei 19 anos na cidade de Cubatão, indústria, e a água para a indústria é extremamente importante. Para a cidade turista de Santos, então, nem se fala. E o índice da Sabesp é de 41% de perda. Olha só, nossa cidade como está. E como se consegue isso? Como a água de Votorantim consegue atingir esse percentual? Então a gente sabe que as perdas, elas acontecem com tubulações antigas, com a pressão, né, de água no sistema. Então a água de Votorantim, ela tem um sistema que ela monitora, um aparelho que passa em algumas ruas verificando se tem vazamento. Tem um sistema que é eletrônico nas válvulas, que quando chega à noite o consumo diminui, então essas válvulas entram em ação, o sistema diminui a vazão e aí evita que tenha problema nas tubulações. E com isso, um trabalho de formiguinha, eles foram conseguindo esse percentual aqui, que hoje é um motivo de orgulho para a nossa cidade, né? Um motivo de exemplo para outras cidades que estão hoje com um percentual de 40%, tem algumas de 35%, Litoral Sul, 35%, nós estamos com o índice de 18,6%. E uma das ações também que o plano veio mostrar para nós é o projeto Retrofit, na estação Etavotex, com ampliação de 120 litros. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Quando nós temos um computador em casa e ele já fica um pouco obsoleto, o que nós fazemos? Jogamos fora? Não. Muitas vezes a gente deixa só a carcaça e refaz, compra todo, né, os equipamentos mais eficientes. E esse é o projeto que eles estão atuando, que é a estrutura da estação de tratamento, ela vai se manter, as paredes, toda a estrutura. O que vai fazer para ampliar, colocar equipamentos novos, bombas novas, motores novos, mais eficientes, mais economia de energia e uma utilização mais adequada, sem perdas, com o volume de água a ser tratado. Então a gente entende que é possível hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, é possível a gente fazer mais com menos, né? A gente já viu vários cases a respeito disso. A gente apenas precisa ter estudos e implementar, né? Então aqui nós temos aqui o Retrofit, na estação de tratamento Votex, vai ser extremamente importante para que a gente possa conquistar essa universalidade no ano 2040, que é ter uma cidade próspera, mas preservando o meio ambiente e que todos tenham direito à água, a tratamento de esgoto, a coleta de lixo e que nas suas ruas, nos seus bairros, nesses momentos que nós temos de chuvas fortes, não ocorra inundação, nós não tenhamos as perdas, né? Isso é um trabalho fácil? Não, não é um trabalho fácil, é um trabalho complicado, onde todos nós temos que saber o nosso papel. Nós como prefeitura, né, temos que saber qual é o nosso papel, munícipes têm que saber qual é o seu papel, e Água de Votorantim, que detém o tratamento de água e esgoto da nossa cidade, também tem que saber o seu papel e a sua importância, né? Com relação ao esgoto, então nós falamos de água, fornecimento de água, onde nós estávamos. Agora vamos falar um pouquinho sobre esgoto. É que aqui está um pouquinho baixo, ficou no sistema. Então, uma das ações para alcançar a universalidade, que todos tenham esgoto tratado,
a Água de Votorantim, no estudo que foi feito, ela sugeriu a fiscalização inteligente, que é a caça ligações cruzadas, o que vem a ser a caça ligações cruzadas. Eu tenho a minha casa, e aí eu coloco aquela calha para poder receber água de chuva. Como eu falei no começo, a água de chuva do ano que passou, dos 3 últimos anos, ela vem cada vez aumentando o volume, essas condições drásticas da natureza. Então eu coloco a calha, eu coloco uma tubulação bem de diâmetro maior do que a tubulação de esgoto e encaixo lá. Quando vem essa chuva forte, a água vem com força total e vai levando. E isso acaba chegando lá na estação de tratamento. Então, apesar da estação de tratamento já receber um volume grande de água devido às chuvas fortes, ela ainda recebe esse volume clandestino, ou por má informação do munícipe, que coloca na linha de esgoto. O que pode acontecer? Você aumenta o volume de água na estação para não colapsar o sistema, o operador acaba tendo que abrir, e isso vai tudo para o meio ambiente. Então, às vezes, uma ação pequena e errada acaba poluindo lá no final da cadeia, né? Poluindo a natureza. E que muitas vezes, às vezes, volta para a gente. Porque cai no rio, aí volta para ser tratado, e enfim, né? Então, no plano de universalização, está a caça dessas ligações cruzadas. Tem também um projeto de 8,6 litros para atender a área rural. Então, vai ser feito autorizado, as cisternas, vai ser monitorado. Tudo isso é no plano de universalização que a gente vai trabalhando aos poucos, né? Sobre resíduo, gente. O plano mostrou que a nossa cidade ela é atendida por uma cooperativa. Na época, a Coopervolt, né? Hoje a gente está aí já com um projeto de entrar mais uma cooperativa para poder atender a nossa cidade. E a Coopervolt fez o seu papel de coletar os resíduos plástico, papelão, lata, latinhas, enfim, e gerar resíduo para a comunidade carente. Isso vem ajudar muito o crescimento da cidade. Mas a gente não pode só falar em resíduo a respeito de coleta seletiva. Existe um resíduo muito mais perigoso que danifica as tubulações, que acaba assoreando os leitos dos rios, dos córregos, que é o resíduo de construção civil. Muitas vezes nós colocamos o resto da obra da nossa casa num terreno que não tem dono, eu acho, o terreno está lá baldio, então eu jogo lá, ou às vezes eu jogo na calçada, e aí vem a chuva, percola tudo aquilo para o sistema de drenagem de chuva, para os córregos, e o que acontece? Depois ele decanta, porque o resíduo de construção civil, ele tem muito cimento nele, ele decanta a água e ele seca. Aí você acaba perdendo espaço. Quando vier a próxima chuva, você quase não tem espaço. E você, além de poluir e contaminar os rios, né? Então, hoje, nós estamos com o licenciamento na CETESB de uma nova área para disposição de resíduo de construção civil. Nós temos a Ecoquali, que é uma empresa que também recebe resíduo de construção civil. Ela recebe, ela tritura e pega todo esse resíduo de construção civil e volta para o processo produtivo. Em bancos, como fechamento de população, enfim. Bom, mas nós temos muito ainda que melhorar, né? Mas é bom que o plano tenha citado a importância de gerenciar adequadamente os nossos resíduos de construção civil devido ao alto poder de contaminação dos rios, dos córregos e o assoreamento nas tubulações que nós temos, né? E o programa de transformação do cidadão, porque a educação ambiental ela tem que ser constante, ela tem que ser na escola, ela tem que ser nas nossas casas, e com as cooperativas que a gente está trabalhando, a Coopervolt e a que vai entrar
no semestre que vem agora, a gente fez um plano de trabalho de educação de porta a porta, onde você mostra a importância de reusar, a importância de, será que tenho que comprar mesmo? Será que esse resíduo, esse material, esse produto, esse material que eu estou comprando é necessário? E outro ponto importante também, nas compras que a prefeitura faz, será que não dá para você aplicar a política reversa? Eu compro de um fabricante, um fornecedor, e ele pega de volta na hora de você fazer uma nova compra. Exemplo, pilhas, baterias, e N coisas aí que a gente pode relacionar, que hoje está linkado na lei de logística reversa. Então, é tudo que a gente vai trabalhando para que a gente tenha uma cidade melhor, com menos geração de resíduos, né? E o que realmente gerar, e para os locais adequados. Drenagem. Eu participei mês passado de um curso em Piedade sobre drenagem, sobre o que a legislação está pedindo para os municípios fazerem nos novos projetos, uma área de impermeabilização, onde, quando o construtor for lotear, ele tem que deixar uma área determinada por lei, conforme o projeto dele, para que quando a água vir, ela impermeabilize. Também, através da lei, você vai ter que ter cidades esponja, onde que não é só plantar árvores no corredor de uma rua ou outra, ou em praças, é você fazer um sistema para que a água, quando caia, ela caia nessas esponjas, nesses corredores aqui de esponja, e ela venha absorver a água de uma forma mais lenta. E aí você sempre vai estar abastecendo os nossos lençóis freáticos, que são tão importantes para a manutenção da água. Bom? Outro ponto importante que o plano vem trazer para nós, que é as estruturas. Então, aonde a cidade vai crescer, principalmente nas áreas rurais, então a gente imagina, vai cimentar tudo, vai asfaltar tudo. Sim, mas não tudo. Desde que você tenha um projeto aprovado que vai ter uma área para ter uma impermeabilização da água de chuva, então a gente também não tem assim aquele monte de água que vem quando a chuva, os fortes vêm e vai acarreando, vai derrubando tudo, vai estragando asfaltos, porque nós vamos ter dispositivos para diminuir a velocidade e dispositivos para absorver toda a água que nós temos, bem diferente do projeto que nós temos atualmente, né? Que é você arruma uma tubulação e trata de pegar a água de chuva e jogar em algum ponto do córrego ou algum ponto do rio. Não, hoje a legislação já não aceita mais. E a equipe do prefeito Weber, a equipe técnica, anda trabalhando, estudando o setor de meio ambiente, junto com o setor de obras, né? Quando chega um projeto, da gente poder estar solicitando, né, um projeto ligado à cidade esponja ou uma área para impermeabilizar. Como eu falei, o plano, ele também traz para nós algumas ações para momentos de extrema condição climática. Eliane, mas isso sim é extremamente necessário. Secas prolongadas. Então, para assegurar a água para todos, vai ser feita uma aplicação durante o plano de contingência de evitar o desperdício. É um exemplo muito fácil de vocês entenderem o que vai acontecer. Quando nós tem um período que a conta nossa de energia, ela vem da cor verde, vermelha, amarela, e conforme você vai utilizando, você acaba pagando mais. A gente vai transferir isso para a água também. Porque a consciência nossa, gente, muitas vezes passa pelo nosso bolso, né? Então, o município ou o munícipe continuou com desperdício, apesar de toda a educação, toda a informação, aí vai ser cobrado dele uma taxa diferenciada, para que todos tenham condições de receber, continuar recebendo água. Tá? Em chuvas extremas, nós temos aí a Defesa Civil, né, que está continuamente em contato com o setor de meio ambiente, setor de obras, e o plano traz uma participação mais intensa
da Defesa Civil nesses momentos de chuvas extremas. Na cidade de Cubatão, alguns bairros perto das indústrias, há 5 anos atrás, a Defesa Civil colocava garrafinhas e aí o morador, dependendo do lugar onde acontecia enchentes, o morador entra em contato com a Defesa Civil e fala, está chegando na linha, e aí a Defesa Civil toma ações. Hoje já tem sensores que pegam o nível da água debaixo da ponte, quando atinge aquele sensor, avisa um alerta na Defesa Civil e a Defesa Civil começa a entrar em ações. Santos, através de um projeto da Sabesp, que foi fornecido um valor grande para que possa ser investido isso também na cidade de Santos. E isso logo, logo, nós vamos ter aqui também, com certeza, em nossa cidade, para que, em momentos que pontos estratégicos, a água estiver subindo muito, a Defesa Civil possa já tomar as suas ações preventivas. Isso faz parte do projeto, de universalização, para que todos tenham direito à qualidade de vida, independente se nós estamos vivendo um momento de seca ou se nós estamos vivendo um momento de chuvas extremas. Então, para vocês entenderem, o plano de universalização tem um prazo curto, 2026, 2028. Uma das ações aí que eu falei para vocês é a educação ambiental, a gente intensificar a coleta com as cooperativas, o licenciamento que está a todo vapor do aterro para disposição de resíduos de construção civil, Temos médio prazo, até 2033, onde todos os municípios vão ter que ter ações que garanta que em 2041, o processo de universalização, todos têm o direito de água com qualidade, esgoto tratado, coleta de resíduo, uma cidade mais limpa, momentos de chuva, não tenha muita enchente, que eu acho que é impossível dizer que não tem enchente, mas não tenha muita enchente, que não prejudique muito os munícipes, tá? Então, essa é a ideia da legislação. Nós somos bonzinhos? Não. Nós apenas estamos aqui como os técnicos para atender a legislação. E essa legislação vem trazer um ganho para cada um de nós. Agora, pelo que a gente falou, a gente consegue entender que 103,4 milhões a serem investidos até 2041 pode ser muito, ou muitas vezes pode ser muito pouco, dependendo do quanto que a nossa cidade vai crescer. E, como eu falei no começo, o plano diretor, plano de saneamento básico, e depois o plano de resíduos, ele vem trazer para cada munícipe, para o poder público, a interpretação que todos nós fazemos parte desse plano. Nós que amamos a cidade de Votorantim, moramos aqui, queremos ver a cidade crescer, nós fazemos parte desse plano. Nós não podemos mais entender que quando um sofá já não é mais interessante para mim, eu vou jogar ele na calçada. Eu não posso mais aceitar nem entender que o meu vizinho fez uma obra e aquela obra que ele fez, ele jogou na calçada um terreno baldio. O dono do terreno baldio, que no momento ele não quer construir, ele também tem a responsabilidade de fiscalizar quem está colocando lixo ali, por que está colocando lixo ali. Então a gente tem que assumir a nossa responsabilidade como munícipe e como órgão público, A prefeitura tem que fazer a sua parte, e hoje o nosso prefeito está cada vez mais aí trabalhando para isso, onde nós estamos monitorando, regularizando as legislações, atendendo as legislações, a Água de Votorantim com as suas metas, com seus serviços de tratamento de água, de esgoto, com a fiscalização, E nós, como cidadãos, principalmente indo no Conselho Municipal, Condema, participando, opinando, dando sugestões de melhoria, não só criticando, mas dando opção de melhoria, contribuindo. Isso faz parte da cidadania de todos nós. E por fim, gente, é isso.
Eu estou há 6 anos nessa cidade, mas eu já amo essa cidade, ela já faz parte da minha vida, do meu crescimento. Aqui eu trabalho, aqui eu tenho amigos, né? Minha família ainda mora em Santos, mas eu amo essa cidade. Então, eu trabalhando na prefeitura, enquanto estiver, vou fazer de tudo para que essa cidade atenda a legislação ambiental e que continue crescendo. Então, assim, a universalidade, eu entendo que tem sempre ter o acesso à água potável, um rio limpo, onde as famílias possam passear, ter orgulho de estar lá, praças, também orgulho de estar nas nossas praças, uma cidade segura com relação ao clima, e que esse padrão seja inegociável para cada um de nós. Muito obrigado, desculpa que eu gaguejei algumas vezes, mas a gente acaba ficando nervosa, mas muito obrigado pela presença de vocês, tá? Espero ter explicado de uma forma que vocês tenham entendido, mas se tiverem com dúvida, lá no setor, na Secretaria de Obras, tem um café maravilhoso, vocês podem ir até lá tomar um cafezinho com a gente, e a gente tem o maior prazer de explicar, esclarecer dúvidas que venham a aparecer, tá bom? Obrigado, gente. Agradecemos aí a presença, a participação, a apresentação da Eliane Pereira de Castro, ela que é engenheira ambiental e diretora de planejamento e educação ambiental. Teremos questionamentos, sugestões, fique à vontade. Pronto? Pegou. Bom dia a todos e a todas. Liane, parabéns pela apresentação. A gente vem em Votorantim desde 2011 com o nosso plano de saneamento básico, que está estagnado, né? Então, parabéns para vocês que realmente tiraram isso do papel, porque a gente já está anos atrasados em relação ao novo marco regulatório, né? A Lei 14.000 de 14.026 e 2020, né? E todo o sistema novo do saneamento básico em Votorantim, cumprindo o marco regulatório, nós estamos ainda falhando, né? A única coisa que tem regulação é a concessionária Águas Votorantim. Os outros serviços precisam se atentar, manejo de água, lixo, varrição de rua, precisa ter regulação para a gente poder estar cumprindo essa questão legal. E aí, o meu questionamento aqui hoje é em relação a finanças, né? Porque assim, a gente vê que está saindo do papel um novo plano, vai passar pela Câmara, só que os secretários precisam de dinheiro, né? A gente vê quando chove, aquele volume de água, o Valdomiro está aqui também, né? Que está na luta aí quando chove, a gente tem um problema sério, que é o cruzamento das águas pluviais com esgoto, porque infelizmente ainda a grande população de Votorantim liga águas pluviais na rede de esgoto, e a gente tem um problema muito sério, principalmente águas de Votorantim. Diga-se de passagem que a melhor fatia ficou com águas de Votorantim, né? O pior ônus ficou com a prefeitura, né? Então a gente teve que fazer todo aquele remanejamento de cobrar
a questão dos resíduos no IPTU foi um transtorno, e Votorantim, a prefeitura mesmo, ela não tem essa verba para estar tratando das questões de saneamento básico, tirando a questão do abastecimento de água e esgotamento sanitário, que pertence a Águas e Votorantim. Agora, a questão legal é eles que tratam. Então, eu ia pedir aos secretários, né, e aí, Eliane, também estender aos demais secretários, que a gente está com a LOA lá na Câmara, e daqui a pouco vem, desculpa, a LDO, e depois vem a LOA. Então, precisa colocar isso, porque senão vai ser um plano natimorto, um plano que vai nascer bonito, que vocês fizeram, mas não vai sair do papel. Então, não é pergunta, é só um alerta para que tenha isso na LOA, e a gente vai cobrar lá vocês, caras, em setembro. Mais alguma sugestão? Perguntas? Inicialmente, quero parabenizar a iniciativa de estar elaborando um novo plano de saneamento básico aqui no município de Votorantim. Isso é muito importante, porque nós vemos que é um problema recorrente na nossa cidade, saneamento básico, em especial descarte irregular. Então, queria parabenizar aqui os secretários envolvidos pela pasta, a bela apresentação da Eliane com relação ao plano municipal. E eu gostaria de estar questionando se o Plano Municipal de Saneamento Básico que está sendo elaborado contempla a descentralização dos ecopontos, em especial nas regiões mais afastadas do município ou onde há uma maior incidência de descarte irregular. Porque um dos maiores problemas da cidade de Votorantim é o descarte irregular desses resíduos, e nós não vemos uma política eficiente para o recolhimento e destinação desses resíduos. Então, o meu questionamento é justamente nesse ponto, que, no meu ponto de vista, é um aspecto muito crítico na cidade de Votorantim. Bom, uma pergunta muito pertinente, né? Agradecemos, temos sim. Hoje nós estamos fazendo algumas adequações no ecoponto que nós temos. No futuro, nós pensamos em descentralizar esse ecoponto em 4 a 5 ecopontos, certo, secretário? Em lugares, principalmente, que a gente já está fazendo todo um estudo onde tem uma geração grande de resíduos. Então, nós estamos também verificando uma adequação perante a CETESB com relação a licenciar o ecoponto, a base de reciclagem do ecoponto no aterro sanitário, onde estaremos tendo pontos estratégicos de coleta, envio para o aterro sanitário e lá fazer a segregação, porque a gente entende que essa segregação fará de uma forma mais segura no aterro. Então, tudo isso a gente está estudando, está pedindo autorização para o órgão ambiental e os secretários conversando com o prefeito, tá bom? Mais alguém? Alguma questão pendente? Alguma sugestão? Encerramos? Como estamos encerrando a audiência pública do Plano Municipal de Saneamento Básico de Votorantim, retornaremos às 14 horas. Obrigada pela presença de todos.